Numa vila esquecida pelo tempo, onde as casas eram sussurros de um passado vibrante, Rafael, um jovem de olhar triste e pesado como as nuvens que cobriam o céu cinzento, caminhava solitário pelas ruas de paralelepípedo. Ele havia perdido a todos, seus pais, amigos e até mesmo a luz que outrora preenchia seus dias. A saudade era uma sombra que o acompanhava, uma dor constante martelando em seu coração, como um eco distante de risadas que nunca mais ouviria. A cada passo, seu espírito se sentia mais distante, como se estivesse afundando em uma areia movediça feita de memórias. A cada instante que passava na vila, ele se sentia como um náufrago em meio às lembranças dos abraços calorosos e aromas das refeições com a família. A casa de Rafael era um relicário de lamentos. As paredes, agora frias e vazias, guardavam o eco de vozes que um dia o cercaram. Os retratos emoldurados, cobrindo as paredes descascadas, olhavam para ele com expressões de saudade e amor incondicional. Mas para Rafael, eram apenas lembretes dolorosos do que havia perdido. Sua vida havia se tornado um interminável ciclo de solidão, e ele se perguntava se alguma vez sentiria novamente uma chama de alegria nas tardes chuvosas, quando as marcas da tempestade pisavam o chão de barro. Uma lamparina velha e enferrujada na sua janela se tornava o único ponto de luz em sua oca existência. Desde a morte de sua mãe, Rafael se recusou a acendê-la, achando que a luz apenas realçaria sua escuridão interna. Assim, ele vivia na penumbra de sua própria casa, se isolando cada vez mais do mundo lá fora. O som da chuva se misturava ao ritmo do seu sofrimento, criando uma sinfonia triste que acompanhava suas horas, como se o céu compartilhasse sua dor. Mas em uma noite especialmente tempestuosa, quando a chuva batia forte em suas janelas e trovões ribombavam como se o céu estivesse furioso, algo inesperado aconteceu. Um ruído à porta o fez parar. Era raro que alguém se atrevesse a se aproximar de sua casa, mas tomado pela curiosidade e um misto de medo, Rafael dirigiu-se à entrada. O vento frio parecia sussurrar palavras de encorajamento enquanto ele hesitava, a mão tremendo no cabo da porta. Ao abrir, se deparou com uma figura envolta em uma capa desgastada. Um olhar gentil e cansado encontrou o seu. Era uma mulher, nos limites da vida. Seus olhos brilhavam com uma vulnerabilidade que desnudava a dor de seu próprio coração. O som da chuva, que antes lhe parecia pesado, agora soava como um manto protetor, envolvendo-os em um momento quase sagrado. Um choque profundo atravessou Rafael. Ali estava alguém que poderia entender o peso da solidão que ambos carregavam. "Você pode me ajudar?" a mulher perguntou, a voz tremendo com a força da tempestade. Rafael ficou paralisado, sua vontade lutando entre a urgência de se fechar para o mundo e a necessidade de conectar-se com outra alma solitária. Mas, ao encarar aqueles olhos, por um breve momento, sua dor se transformou em uma faísca de esperança. A chuva continuava a cair, mas agora parecia fazer mais sentido. O que ele faria a seguir? Essa pergunta ecoava, suspendendo o tempo, e o recomeço de sua jornada estava prestes a ser escrito. Karakasipura B. Encontro e conexão humana. Rafael ficou em silêncio. O olhar da mulher parecia penetrar em sua escuridão, como se ela pudesse ver suas memórias mais profundas, cada lágrima entorpecente, cada instante de dor que ele se recusara a processar. Ao abrir a porta, não esperava encontrar alguém tão semelhante a ele, um reflexo estragado do que ele também havia sido. "Você pode me ajudar?" a mulher repetiu, com uma fragilidade que balançava entre o desespero e a esperança. O simples pedido reverberou nas paredes do coração de Rafael, fazendo com que cada canto escuro de sua existência fosse iluminado por uma luz tênue e hesitante.
mas o peso da solidão e o medo da conexão o imobilizavam. Ele olhou para a lamparina velha atrás de si, uma sentinela de seus dias sombrios, que havia se tornado um símbolo de sua dor e recusa em acender a luz. Sem saber por quê, sentiu uma onda de empatia se agitar dentro dele. Ele não sabia o que poderia fazer, nem mesmo como lidar com a situação, mas algo em seu interior começou a ceder, como se uma barreira invisível se rompesse. "Entre", finalmente murmurou, fazendo um gesto hesitante. Ele mesmo ficou surpreso com a decisão, um convite que vinha acompanhado de um abismo de desconfiança, mas também de infinitas possibilidades. A figura feminina hesitou brevemente, um sorriso grato despontando em seus lábios. Com um movimento cuidadoso, ela se aproximou e Rafael sentiu o aroma da sua fragrância, um misto de chuva e terra, algo familiar e reconfortante. Enquanto ela cruzava o limiar da porta, ele notou a forma como a tempestade lá fora diminuía, como se o céu inconstante estivesse aplaudindo aquele pequeno ato de coragem. Assim que a mulher entrou, ela se virou para ele, fazendo-se um pouco mais visível na penumbra da casa. "Obrigada", disse ela, com uma voz suave, mas trêmula de emoção. "Meu nome é Clara." "Rafael", ele respondeu, o som do seu próprio nome parecendo distante. Ele a observou retirar a capa úmida, revelando uma mulher de meia idade, com os cabelos desgrenhados e uma pele marcada pelo tempo e pelo sofrimento, mas seus olhos eram um mar profundo, emanando uma ternura inexplicável. "Desculpe interromper sua solidão", começou ela, tentando explicar o motivo de sua visita, mas Rafael a interrompeu, agindo por um impulso que mal compreendia. "O que aconteceu? Por que você está aqui?" A expressão de Clara se alterou, como se ela estivesse decidindo entre manter seus segredos ou abrir seu coração. Seus lábios se apertaram e a dor do passado tomou conta de seu semblante. "Estou fugindo. Minhas circunstâncias me trouxeram até aqui. Estava à procura de um lugar seguro, mesmo que por um breve instante." A menção de segurança ressoou profundamente dentro de Rafael. Ele também desejava um abrigo, não só físico, mas emocional. Mas o peso do seu próprio passado inibia sua vontade de se conectar. Ele hesitou, ao se lembrar de sua recente solidão e como temia a possibilidade de a dor de outro ser invadir seu espaço. "Eu não sei se posso ajudar", disse, balançando a cabeça, uma fração de sua resistência pulsando à tona. Os olhos de Clara brilharam com a dor que ecoava em seu coração. "Eu entendo. Não é fácil pedir ajuda, e menos ainda aceitá-la." A conexão entre eles criava um momento palpável, quase tangível, uma sensação de que algo maior do que ambos estava em jogo. Rafael olhou para a lamparina, ainda apagada, refletindo sobre sua decisão. Clara percebeu seu olhar e arriscou uma sugestão. "Posso ajudar a acendê-la, se você permitir." Um silêncio pesado se instalou entre eles. Cada palavra parecia vibrar profundamente, como se amplificasse as feridas que carregavam. Por fim, ele deu uma pequena assentida, sua resistência diminuindo enquanto ele se aproximava da lamparina. Clara se adiantou, pegando um fósforo do bolso. Com um gesto suave, ela acendeu a chama e a aproximou da lamparina, o brilho inicial vacilante como uma promessa. A luz fraca começou a iluminar o ambiente, revelando as paredes descascadas da casa, que refletiam um semblante de vida perdida no passado. O calor da lamparina se estendeu como um abraço, e Rafael sentiu uma emoção que não sabia que ainda existia. "Você pode fazer a diferença, Rafael", Clara disse, mantendo-se perto da chama, sorrindo enquanto o calor da lamparina nos unia. O calor da luz começava a febricitar suas esperanças há muito adormecidas. Algo dentro dele começou a ceder à gentileza que irradiava daquela mulher, e o impulso de se abrir parecia quase incontrolável. Mas antes que ele pudesse articular o que sentia, um estrondo,
seco e distante, mas capaz de fazer o coração acelerar, reverberou pela casa. Rafael congelou, o medo do desconhecido invadindo novamente o espaço, como se a tempestade estivesse prestes a entrar. Clara se virou, os olhos brilhando não mais apenas de vulnerabilidade, mas de desafio. É só mais um desafio, não é? E assim, uma nova promessa se formou entre eles, de lutar contra a tempestade juntos, de enfrentar suas dores individuais e talvez iluminar um ao outro durante o processo. Rafael experimentou pela primeira vez a fragrância de algo que poderia ser esperança, uma luz se acendendo lentamente dentro dele, mas a jornada mostrava-se apenas no seu início e a incerteza do futuro ainda era um empecilho decisivo. Ele se permitiu respirar fundo, percebendo que a dor da solidão não era um destino, mas parte da jornada. O que poderia surgir da conexão que agora pulsava entre eles? Esse questionamento ainda pairava no ar, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora, lançando novas sombras. A tempestade que rugia lá fora não era apenas meteorológica, trazia consigo as tempestades interiores que tanto Rafael quanto Clara tentavam evitar. O barulho da chuva se intensificava, batendo pesadamente nas telhas desgastadas, abafando suas esperanças recém-descobertas, até que se tornassem fragmentos dispersos no eco das gotículas. Rafael sentia-se dividido. A luz da lamparina queimava dentro dele, mas o peso de um passado lhe dizia para desistir, antes que o amor se tornasse apenas mais uma ferida exposta. "Você tem medo, não tem?" Clara perguntou, sua voz cortando o ar como um raio atravessando o céu escuro. O tom era gentil, mas as palavras carregavam a gravidade de uma verdade que ele tentava esconder. Rafael hesitou, buscando nas profundezas de seu ser uma resposta que não fosse repleta de insegurança. Mas a verdade era clara como a luz da lamparina. Sim, ele tinha medo. Eu estou apenas tentando entender, ele respondeu, sua voz mal acima do sussurro da tempestade. Não sei se eu consigo me abrir novamente. Clara movedou-se mais perto, como se a fragilidade que um dia a paralisou fosse agora um eco distante. Eu também tenho medo, um medo que assombra meus dias e rouba meu sono. Mas ficar aqui trancada nessa dor não é viver. Precisamos enfrentar isso juntos. A determinação que emanava dela era contagiante, e Rafael já começava a sentir o calor da conexão se espalhando em suas veias. Mas logo, uma dúvida o dominou, um turbilhão que se erguia como ondas em um mar revolto. O passado de Clara era uma incógnita que o aterrorizava. O que ela havia enfrentado? O que ele poderia fazer para merecer sua confiança? Clara, percebendo a hesitação, afastou-se em um relance. A dor molda o que somos, Rafael. É difícil, mas precisamos enfrentar nossos fantasmas. Eu não sou perfeita. O que realmente importa é quem estamos nos tornando agora. Enquanto ela falava, Rafael olhou em seus olhos e eles brilharam com uma intensidade que falava de experiências não contadas. Havia uma beleza quebrada nela e, por algum motivo, isso lhe pareceu reconfortante. Ele tinha suas próprias cicatrizes e, de alguma forma, sentia que as almas machucadas reconheciam umas às outras em uma dança imperfeita. De repente, um estrondo ensurdecedor cortou a conversa. A porta dos fundos da casa se estourou, fazendo o vento entrar com fúria. O coração de Rafael acelerou e ele se lembrou de tudo que havia tentado enterrar. Os gritos dos vizinhos durante a tempestade de um passado sombrio, o cheiro de fumaça que invadia sua casa, a perda que se estabelecera como um teto em sua vida. Isso não era uma tempestade comum, era uma tempestade de memórias. "Rafael!" Clara gritou enquanto ela tentava manter a lamparina estável, o feixe de luz oscilando e ameaçando se apagar,
Precisamos agir antes que isso se agrave. Incapaz de se mover, ele ficou paralisado diante do perigo, o medo o dominando. A vida havia-lhe ensinado que a dor vinha em ondas, e uma vez mergulhado no medo, era impossível se liberta. Ele estava preso em um ciclo vicioso, mas ao mesmo tempo um sussurro interior, mais suave do que a tormenta, clamava para que ele lutasse. Clara, eu não sei se consigo, se posso ser a pessoa que você merece. Sua voz tremia, cada palavra pesando como chumbo. Ela se aproximou mais uma vez, segurando sua mão com firmeza. O toque, embora leve, enviou uma onda de calor pelo corpo dele. Você é mais forte do que imagina, Rafael. Precisamos um do outro para enfrentar a tempestade. Você vai descobrir que a luz pode cortar a escuridão, e juntos podemos acender essa luz. A palavra juntos reverberava como um mantra em sua mente, e a imagem da lamparina começou a se fixar em seus pensamentos. Aquela luz frágil, algo que até parecia pequeno diante da vastidão da noite, tinha o poder de iluminar até mesmo as sombras mais profundas. Enquanto um novo estrondo ecoava ao longe, Rafael tomou uma decisão. Ele não se permitiria ser consumido pelo medo. Seja o que for que venha, eu estarei aqui com você. Ele respondeu, a voz agora firme. Um novo sentimento começou a crescer dentro dele, como uma flor resistente ao gelo. No entanto, ao mesmo tempo em que se sentia fortalecido, a dúvida ainda pairava. Parecia que uma sombra permanecia, esperando para lhe dizer que tudo aquilo seria em vão. E aquela sombra o observava enquanto a tempestade lá fora se tornava mais intensa, como um prenúncio do que ainda estava por vir. Qual seria o próximo teste que teriam que enfrentar? E, mais importante, as promessas feitas se sustentariam quando confrontadas com a cruel realidade do mundo exterior. A sombra do medo crescia, enquanto o eco da lamparina se tornava um farol em meio à escuridão da incerteza. O que o aguardava na tempestade? A luta estava apenas começando. D. Queda e isolamento. Ponto médio. Desespero. A tempestade rugia como um animal selvagem, suas garras de vento e chuva golpeando as paredes da casa. As janelas tremiam e as sombras dançavam ao ritmo do relâmpago. No coração daquele vendaval, Rafael e Clara encontravam-se lado a lado, mas a intimidade que compartilhavam começava a se desvanecer sob o peso da desesperança que se abatia como as gotas de chuva contra o telhado. Rafael observou Clara, seus olhos brilhantes, mesmo diante do medo que o cercava. Mas mesmo essa presença não conseguia dissipar a dúvida que crescia dentro dele. Um burburinho sutil, como o sussurro do vento lá fora, começava a ecoar em sua mente. Ele não sabia quanto tempo mais conseguiria se manter firme. As promessas feitas àquela mulher, ao sussurro de apoio que ela lhe dera, pareciam agora mais frágeis do que nunca, como uma vela prestes a se apagar na ventania. Clara, o que vamos fazer se a tempestade não parar? O que se acontecer algo comigo? Sua voz era mal mais que um murmúrio, quase perdido entre os estrondos do tempo. Precisamos continuar, Clara respondeu, sua mão ainda firme na dele. Temos que encontrar um meio de lutar contra isso, Rafael. A tempestade não pode nos vencer. Mas a verdade era que Rafael não via saída. Sentiu-se aprisionado em sua própria mente e a culpa, uma velha conhecida, ressurgia em seu coração. Lembrou-se de seu pai, sentado à lareira, regado por um copo de licor e sussurros de arrependimento. Ele havia prometido que nunca se tornaria como ele, mas o medo agora ameaçava moldá-lo daquela mesma forma avassaladora. Como ele poderia ser a luz para Clara quando a escuridão já tomava conta de seu ser? Era um ciclo vicioso do qual não via escapatória. Ao seu redor, a casa, antes acolhedora, agora era um espaço apertado e sufocante. O cheiro de madeira encharcada misturava-se com o de papel queimado,
E ele não podia deixar de lembrar que, em outra vida, ele poderia ter sido aquele que disse: "Está tudo bem", mas agora ele era um homem à beira da ruína, trancado em suas próprias trevas. As paredes, uma vez cercadas por memórias felizes, agora pareciam se inclinar sobre ele, impondo uma sensação de claustrofobia. Foi quando a primeira rajada de vento varreu a porta, fazendo-a bater violentamente contra as paredes. O som ecoou como um grito e o coração de Rafael começou a acelerar. Ele subitamente se sentiu um intruso naquele espaço, um intruso em sua própria vida. Sua mente girava. Imagens do seu passado e da dor que houvera sofrido começaram a bombardear seus pensamentos. A imagem da lamparina, que antes simbolizava a esperança, agora o lembrava do quão frágil era a luz. O vento rugia como se fosse um carcereiro, expondo suas fraquezas. Uma onda de tristeza o invadiu e Rafael desviou o olhar, incapaz de suportar a realidade que se desdobrava diante dele. Ele tentou conter as lágrimas, mas elas escapavam como um medo que não conseguia manter preso. "Rafael!" Clara gritou, seus olhos preocupados. Ela sabia que ele começava a ceder, a afundar nas próprias sombras. A preocupação que antes transparecia agora se tornava pânico, e Rafael não tinha certeza de que conseguiria confortá-la. A luz da lamparina piscava, como se estivesse tentando fazer um último esforço para permanecer acesa, mas a tempestade lá fora a desafiava a cada segundo. "Olhe para mim", Clara continuou. "Temos um ao outro e, apesar da tempestade, precisamos lutar." Ele perdeu o controle. A emoção finalmente rompera as barreiras que ele cuidadosamente havia construído. "Mas como?" gritou, sua voz ecoando em um desespero profundo. "Como posso lutar se me sinto tão perdido? Não consigo mais sentir a força que você vê em mim." A raiva e a tristeza borbulhavam, e Rafael se retirou, afastando-se de Clara, incapaz de suportar o olhar dela. Por que deveria ela acreditar nele? Ele era um homem quebrado, inseguro, perdido. A lamparina, antes um símbolo de agora, vacilava com a força do vento. Rafael caiu de joelhos no chão, o peso de seu próprio ser parecendo impedi-lo de escapar. A escuridão se aproximava como uma sombra rente ao chão. Ele sentia que estava prestes a se perder em um abismo sem fim. "Clara", sussurrou, a voz embargada pela dor. A imagem de sua casa, agora um abrigo ameaçado, refletia sua alma. Não havia como escapar da tempestade, não havia como evitar a dor que viria a seguir. Ele percebia que, quando enfrentava a tempestade da vida, a luta não era apenas contra os elementos externos, mas contra as tempestades internas que devastavam seu ser. Um silêncio pairou entre eles, enquanto o furor da tempestade rugia lá fora. Rafael sabia que as palavras de Clara ainda estavam no ar, mas a resistência já se dissolvia. Ele se sentia fraco, como uma barca à deriva, sem âncora. Uma vez mais, o peso da desesperança se abateu sobre ele como um manto pesado. Mas no fundo da escuridão, uma pequena luz se acendeu, um eco distante da lamparina que se recusava a apagar. O mesmo eco sussurrava esperanças perdidas, como uma melodia antiga que ele precisava relembrar. Mas o que poderia fazer para reacender essa luz antes que se apagasse de vez? E o que fazer quando a tempestade do medo ameaçava tudo aquilo que existia dentro dele e que ele amava? Os gritos do vento se tornaram como uma orquestra, enquanto sua solidão reverberava em sua alma. E ali, caído sob a tempestade, ele se perguntava: o amor e a coragem podem mesmo florescer entre as lamas do desespero? Enquanto ele lutava contra o turbilhão interno, a escuridão parecia engolir todos os cantos da casa, devorando as últimas esperanças. O que restaria dele se ele caísse completamente nas sombras? Gancho emocional. No meio do caos,
enquanto Rafael se confrontava com a dor de sua própria fragilidade. Um radiar de fé e amor parecia se formar à frente de suas memórias. Mas será que ele teria coragem para alcançá-lo antes que fosse tarde demais? No silêncio pesado da casa, que um dia fora cheia de risos e luz, Rafael se permitiu ser consumido pela dor. As lágrimas escorriam, levando consigo os fragmentos de esperança que ainda pulsavam em seu coração. Ele olhou para o canto da sala, onde uma lamparina havia sido esquecida em meio ao caos do seu desespero. Era uma pequena chama, uma batalha silenciosa contra as trevas que rodeavam seu espírito. E ele se lembrou de como Clara sempre havia esperançado com sua presença luminosa. As lembranças invadiram sua mente como um sopro fresco em um dia nublado. Clara, com seu sorriso radiante e sua maneira única de ver a beleza das pequenas coisas. Era como se ela sempre carregasse a lamparina da esperança acesa dentro de si. Rafael, mesmo em dias de tempestade, sempre há um arco-íris esperando para surgir, dizia ela, envolvendo-o em um abraço caloroso. A lembrança fez seu peito doer e sua alma ansiava por aquele toque, por aquela essência que o fazia sentir-se vivo. Subitamente, uma onda de determinação e fé começou a romper as correntes da sua desesperança. Ele se lembrou das noites em que, juntos, eles se sentavam no balanço da varanda, conversando sobre seus sonhos e receios. O vento soprava suave, e a lamparina ao lado deles dançava em sua luz, como se a vida estivesse lhe dizendo que, mesmo na escuridão, poderiam encontrar uma maneira de reluzir. Rafael levantou-se devagar, ajudado por uma nova força que brotava de dentro de si. Com passos hesitantes, ele se aproximou da lamparina, desafiando a tempestade que ainda rugia lá fora. Ele a pegou com as mãos trêmulas, sentindo a textura do metal frio em suas palmas, talvez como um amuleto de proteção. Como se quisesse repetir um mantra, Rafael repetiu para si mesmo: "Eu posso." Ele acendeu a lamparina com um palito. A chama inicial deslumbrou, mas logo se tornou firme, iluminando as paredes da casa e projetando sombras dançantes, como se a própria casa estivesse respirando aliviada. Essa luz renascia com uma força vibrante que começava a combater a escuridão que tanto o assombrava. Ele sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que poderia superar os muros invisíveis que o cercavam. Enquanto o calor da lamparina começava a desafiar o frio da solidão, Rafael se lembrou de um antigo diário que Clara mantinha. Era um testemunho silencioso de sua fé e esperança. Nela, ela escrevia sobre a beleza de acreditar, mesmo quando tudo parecia perdido. As páginas estavam repletas de citações inspiradoras, de poemas sobre amor e transformação. E quase como um chamado, ele decidiu vasculhar a casa, mesmo com a tempestade rugindo. Ele se apressou pela sala, passando por objetos que em outro tempo lhe trouxeram conforto, agora sombras da sua dor. O coração pulsava em um ritmo mais rápido enquanto ele remexia nas coisas, e ao fundo, o som das páginas sendo viradas ecoava como uma sinfonia de renascimento. Era como se cada página guardasse uma parte de Clara, uma centelha de luz que agora iluminava seu caminho na escuridão espessa. Finalmente, Rafael encontrou o diário em um canto de uma estante, coberto de poeira, mas ainda intacto. Ele o abriu e, de imediato, o perfume familiar de papel envelhecido e tinta fresca o envolveu. As primeiras páginas eram preenchidas com desenhos de flores e pequenas anotações que traziam uma profunda alegria. Ele estava prestes a fechar o diário quando uma passagem chamou sua atenção. Quando a vida se torna uma tempestade, lembre-se que é na calmaria que encontramos quem somos de verdade. As palavras vibraram em seu coração. Neste momento de revelação, a lamparina queimava mais intensamente. O olhar de Rafael se encheu de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e não de dor.
Ele percebeu que a tempestade externa poderia nunca passar, mas era o que estava em seu coração que o movia. Com uma nova luz em seus olhos, Rafael decidiu, naquele instante, que não estava mais disposto a deixar a dor governar sua vida. Ele olhou para a lamparina e fez uma promessa silenciosa a Clara e a si mesmo. Eu vou lutar, eu vou sair desta escuridão. Ele fechou o diário, sentindo uma onda de renovação o tomar por completo. E enquanto um raio cruzava o céu, iluminando temporariamente a escuridão, Rafael deu o primeiro passo em direção à porta. Ele sentia, na pele, que a tempestade que um dia o dominava agora era apenas um incentivo para criar sua própria luz. Ele respirou fundo, sentindo a umidade do ar, mas, ao invés de ceder ao medo, sorriu para si a tempestade. Algo dentro dele se transformou. Uma semente de esperança brotou, pequena, mas firme. Agora, o amor e a coragem começavam a se entrelaçar, desafiando as sombras que quase o consumiram. No estômago, ele sentia as borboletas da fé dançando, um sopro doce de transformação em meio ao caos da realidade. Com determinação, decidiu que não seria mais prisioneiro de suas dores, mas sim um farol para aqueles que ainda estavam perdidos nas suas tempestades pessoais. Enquanto a lamparina iluminava o caminho, ele se preparou para enfrentar o que estava por vir. A tempestade poderia rugir, mas Rafael se sentia pronto para colher a vida nas suas revelações mais profundas. Gancho emocional. Com a chama da lamparina iluminando suas memórias, Rafael finalmente entendeu que a fé não se limita a acreditar que a tempestade vai passar, mas sim em saber que, mesmo na tormenta, é possível descobrir a força para realmente viver. Será que ele teria a coragem necessária para enfrentar o que ainda estava por vir? Os ventos da tempestade o uivavam, mas Rafael já não se deixava abalar. Ele cruzou o limiar da porta de sua casa, enfrentando o eco de suas dúvidas que ressoavam como trovões no céu. As gotas frias da chuva caíam sobre ele, mas, surpreendentemente, não pareciam mais um castigo. Ali, na escuridão, a água se convertia em cura, cada gota se transformando em um lembrete do que ele superara. Caminhando com determinação por entre as ruas lamacentas de sua vila, Rafael sentiu uma nova conexão com os lugares que costumava evitar. O aroma da terra molhada o envolvia, despertando memórias de risadas, do calor do sol e dos abraços que ele havia perdido nas tormentas de sua vida. Sob a luz trêmula da lamparina, ele avistou crianças brincando na lama, sem se preocupar com as roupas sujas ou o tempo ruim. Viu como eram livres e a liberdade que emanava delas acendeu algo novo dentro dele. Entretanto, não demorou muito para que Rafael se deparasse com a realidade dura de sua vila. As sombras do isolamento e do julgamento ainda assombravam cada esquina. Ao perceber as olhadas desconfiadas dos vizinhos, sentiu um impulso de recuar, mas a vontade de ser um farol para os outros crescia dentro dele, como a radiação de sua lamparina. Ele parou e, com o coração acelerado, decidiu que não poderia se esconder mais. Para isso, foi preciso abrir sua alma e sua história. "Oi, Rafael", disse uma voz doce. Era Hannah, uma jovem viúva da vila, seu rosto marcado pela tristeza que tantos conheciam. Ela estava sozinha, segurando a mão de sua filha pequena, que a observava com olhos curiosos. Hannah se aproximou, sua insegurança evidente, mas havia uma centelha de esperança em seu olhar. "Estava te procurando. Comecei a ouvir sobre como você tem se reerguido. Sempre admirei sua força." A fala dela ecoou em sua mente. Ele sentia que Hannah era uma das muitas almas que também lutavam. Era como se a chama da lamparina estendesse mão para ela, convidando-a a se unir à luta contra a escuridão. Rafael respirou fundo e, com cada palavra, eleva seu coração. "Hannah, às vezes a vida nos coloca em tempestades que não entendemos,
mas eu tomo a decisão de crer que, mesmo quando tudo parece perdido, temos um caminho a seguir. Eu quero lutar, quero que você também lute. Ana hesitou, o olhar dela flutuou entre a esperança e a dúvida, e Rafael viu mais lágrimas surgirem. Eu não sei se tenho forças. Minha vida ficou cinza demais desde que meu marido partiu, mas Rafael não permitiu que o medo dela fosse um obstáculo. Ele pegou a mão de Ana e, com firmeza, olhou em seus olhos. Juntos, podemos ser a luz uns para os outros. Você não está sozinha nesse caminho. Aceite minha ajuda e vamos nos apoiar. Vamos unir nossas lamparinas e enfrentar essa tempestade juntos. Um sorriso tímido surgiu no rosto de Ana como um raio de sol através das nuvens. O movimento que Rafael buscava estava ali, em suas mãos entrelaçadas. Ele sentiu um calor renovador, não apenas sua própria coragem, mas uma centelha de esperança se acendendo também no coração dela. Mas aquela sensação de alívio não duraria. Logo, o eco de risadas infantis foi substituído pelo barulho de vozes severas. Rafael viu um grupo de homens da vila se aproximando, seus rostos endurecidos pelo preconceito, armados com a determinação de manter as coisas da maneira que sempre foram. Aflições acumuladas ao longo dos anos se transformaram em juízos prontos a afundar qualquer semente de mudança. "O que está acontecendo aqui?" gritou um deles, o líder, um homem que sempre houvera sido uma figura de oposição. "Olhe para você, Rafael. Melhor não se envolver. A dor não desaparece com palavras bonitas. Você é um homem que perdeu tudo. Junte-se a nós e aceite o que a vida lhe deu." As palavras cortantes dele ecoaram longe, mas Rafael, em vez de se deixar intimidar, sentiu a luz da lamparina se fortalecendo dentro de si. Ele apertou a mão de Ana com firmeza, sabendo que ela estava ali, e isso significava tudo. A determinação começou a aflorar. "Não estou aqui para recuar, não estou sozinho, e de agora em diante não terei medo de mostrar a luz que existe em mim." Ele sempre foi fraco, o homem grunhiu, rindo sarcasticamente, mas o riso logo cessou à medida que a coragem de Rafael crescia. "A fraqueza só se alimenta do medo, e estou aqui para mostrar que somos mais fortes juntos." Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Os olhares daqueles que eram uma vez apenas sombras se converteram em uma nova realidade. Havia inquietação no ar e, em meio a isso, Rafael sentiu uma coisa nova: compaixão. Ele não queria ferir, ele queria curar. "Vocês também estão perdidos, não? Também precisam de uma lamparina. Vamos nos ajudar e iluminar uns aos outros. Já não precisamos mais ser prisioneiros de nossas dores. Com união, podemos dissipar a escuridão que assombra nossas noites." Aos poucos, o coração da vila começou a mudar, e até o líder do grupo sentiu uma brecha de dúvida. Mas aquela faísca poderia ser tudo ou nada. Rafael decidiu arriscar. Ele se virou para os homens, seu tom irrepreensível. "Se não se juntarem a nós, que isso sirva de lição. Enquanto lutarmos com raiva, a vida só nos trará mais escuridão. Olhem para Ana, ela já passou pela dor. Vamos nos unir e transformar nossas feridas coletivas em força." A lamparina que houvera acendido em seu coração agora brilhava intensamente, e enquanto o olhar dos homens se suavizava, Rafael soube que este era o momento que mudaria tudo. Prometera não ceder à tempestade e agora enfrentava, não com raiva, mas com fé e amor. O sangue pulsava e ele sentia que finalmente tinha se reconectado com sua alma. E assim, em meio ao barulho da chuva e do vento, onde outrora apenas existia solidão e dor, a própria essência da vila começou a se unir. Enquanto as vozes cresciam, a tempestade lá fora passou a soar como música, e as almas se entrelaçaram em harmonia, mostrando que juntos eram mais fortes. A lamparina na mão de Rafael agora brilhava mais intensamente do que nunca,
E enquanto a escuridão se dissipava lentamente ao seu redor, ele percebeu que havia encontrado seu propósito: ser um farol para aqueles ainda perdidos nas tempestades. Gancho emocional. À medida que as vozes se uniam no clamor de um novo começo, Rafael sabia que o verdadeiro milagre não estava apenas em enfrentar a tempestade, mas em se tornar a luz que guiaria outros, iluminando o caminho da solidariedade e da renovação humana. Ele poderia se perder, mas nunca mais abandonaria a esperança que agora ardia dentro dele. Estaria ele preparado para transformar a transformação que se seguia? G. Desfecho e eco temático. Quando a tempestade finalmente acalmou, a vila, uma vez marcada pela escuridão e solidão, começou a brilhar com uma nova luz. As ruas, antes desertas, agora estavam repletas de sorrisos tímidos e olhares esperançosos. Rafael, com sua lamparina ainda em mãos, tornou-se um símbolo inconfundível de esperança. As pessoas começaram a se reunir ao seu redor, não apenas para escutar suas palavras, mas para sentir a conexão que agora os unia. Ana, que havia se tornado um pilar neste novo renascimento da vila, estava ao seu lado. Os olhos dela brilhavam com a mesma luz que irradiava da lamparina. Você não imagina o que suas palavras fizeram com eles, disse ela, a emoção transparecendo em sua voz. Você deu a eles a chance de ver a luz onde só havia escuridão. Rafael sorriu, percebendo que cada passo que deram juntos foi uma contribuição para a transformação. Nesse novo clima de união, um ritual simples foi proposta. Todas as noites, ao cair da luz da lua, os habitantes se reuniriam na praça central da vila. A cada semana, uma lamparina seria acesa por alguém que quisesse compartilhar sua história de dor e superação. A luz da lamparina simbolizaria a jornada de cada um testemunho de que mesmo no meio da tempestade, havia sempre um caminho para a esperança. Os meses passaram e a maior parte da vila era agora iluminada por essas lamparinas. Rafael viu a dor de cada história se transformar em força, as lágrimas em riso. Aquela que um dia foi uma vila apática se tornara um lar vibrante, onde a solidariedade prevalecia. Mas, mais importante, Rafael finalmente começou a aceitar suas próprias cicatrizes. Ele havia se tornado um guardião da fé, não apenas para os outros, mas também para si mesmo. Uma noite, enquanto a brisa suave soprava do campo, ensaiando a suavidade do amanhecer, Rafael decidiu visitar o lugar onde tudo havia começado, a árvore solitária que testemunhara suas angústias. Ele sabia que sempre seria um lugar especial, um símbolo de como os desafios o levaram à descoberta do amor e da luz. Ele sentou-se à sombra da árvore, sentindo o orvalho fresco se acumulando em sua pele. Ao olhar para o céu, as estrelas começaram a brilhar e a lua se ergueu, iluminando a paisagem com sua luz suave. A lamparina ainda estava ao seu lado, mas agora estava apagada, como se fosse um lembrete de que não era a luz que tornava tudo especial, mas a capacidade de cada um de acender e acolher a luz da esperança no coração do outro. Rafael respirou fundo e agradeceu silenciosamente. Não havia mais solidão nem dor atroz. No lugar delas, crescia uma nova vida. No dia seguinte, quando os moradores se reuniram novamente na praça, Rafael percebeu que as lamparinas agora não eram apenas luzes, eram marcas de um pacto, uma promessa de que cada um deles seria um farol na vida do outro. Em um ato simbólico, ele acendeu a lamparina central, cercado por todos, e disse: "Nós não somos definidos por nossa dor. Somos definidos pela forma como escolhemos lidar com ela. De mãos dadas, caminhamos juntos, e juntos iluminaremos nosso caminho, dissipando as trevas que um dia nos aprisionaram." E assim, a lamparina que iluminara seu caminho se transformou no símbolo da resiliência da vila.
A casa que um dia foi um refúgio de tristeza tornou-se um lar de luz e alegria. As sombras do passado se foram, e em seu lugar havia um futuro repleto de esperanças, marcado por sorrisos e encontros cheios de amor. Gancho emocional. A mensagem se espalhou além das fronteiras da vila. Era uma lição aprendida nas chamas da dor e da superação. Sempre existe um caminho de luz, mesmo nas maiores tempestades. E, agora, Rafael sabia que o verdadeiro poder veio não apenas de enfrentar a escuridão, mas de se permitir brilhar ao lado dos outros, mostrando que cada lamparina acesa poderia se tornar uma sinfonia de luz, harmonia e renascimento, já que juntos eles eram mais do que as cicatrizes de suas histórias. Eram a esperança que ressoava na eternidade.